E aí, meus amigos, tudo bem? A aula de hoje é sobre herança sexual. A gente vai falar de algumas doenças que são herdadas pelos cromossomos sexuais. Aqui eu coloquei uma imagem de vários cromossomos, esses cromossomos estão dentro das nossas células, e aí, nesses cromossomos, nós vamos diferenciar se uma pessoa é macho ou fêmea, tá bom? Dependendo do arranjo dos cromossomos sexuais. Então, começando para você entender sobre as doenças que são herdadas pelos cromossomos sexuais, vamos entender como é determinado o sexo, tá bom? Aqui temos um homem, aqui temos os cromossomos sexuais desse homem, tá bom? Os cromossomos sexuais também são chamados de alossomos ou heterossomos, tá bom? Alossomos, heterossomos ou cromossomos sexuais. Para ser um homem, a pessoa tem que ter dois cromossomos, um X e um Y. Para ser mulher, são dois cromossomos X, tá bom? E aí, quando há o cruzamento, o homem vai produzir espermatozoides de dois tipos: espermatozoide Y ou espermatozoide X, né? Na hora que vai formar os espermatozoides, esses cromossomos sexuais vão se separar. A mulher é a mesma coisa, sendo que, como ela só tem X, ela só vai formar óvulo X. Então, ela só vai formar esse tipo de óvulo aqui, tá bom? Então, no caso da espécie humana, quem determina o sexo é o homem, tá bom? Nós somos, o homem é o heterogamético, enquanto a mulher é o homogamético, tá bom? Ela só forma um tipo de gameta, enquanto o homem forma dois tipos de gameta: espermatozoide Y, espermatozoide X. Então, quando a mulher lança um óvulo X, ele pode ser fecundado por esse espermatozoide Y, tá bom? E aí vai dar origem a um homem, a um menino, ou esse óvulo pode ser fecundado pelo espermatozoide X, tá bom? E aí formando uma menina. Quando temos a configuração do homem, vamos ter aqui um homem com um cromossomo X e um Y. Esse Y ele é um pouquinho mais atrofiado. Ele vai ter regiões comuns, tá bom? Chamadas regiões homólogas, apresentam os mesmos genes, e vai ter regiões diferentes aqui, ó, localizadas aqui na região não homóloga dos cromossomos sexuais. Nessa região aqui, ó, ela vai estar ligada ao sexo, no caso aqui, ó, quando temos uma doença ligada ao cromossomo X, vamos ter uma doença ligada ao sexo, tá bom? E quando temos uma doença ligada ao Y, vamos ter uma doença restrita ao sexo, tá bom? Nessa região não homóloga. Nesse caso de uma doença ligada ao X, né? Herança ligada ao X. Temos aqui um homem de vermelho, né? Um XY, tá bom? E uma mulher aqui, ó, pintada pela metade, de vermelho e azul. Nesse caso, a pessoa que for azul, ela vai ter uma doença, ela vai ser afetada, ela vai ter alguma condição. Enquanto que a pessoa de vermelho, ela vai ser normal. No caso da mulher, ela é portadora, ela não manifestou a doença, mas ela porta vamos supor que ela porta um cromossomo defeituoso, né, com algum gene defeituoso ligado a esse cromossomo. Como ela tem um cromossomo bom e um ruim, o bom compensa o ruim e ela acaba não manifestando a doença, tá bom? Nesse caso, tá ok, pessoal? E aí, quando ela casou com esse homem, né, vai dar origem a esse menino aqui, ó, ele vai mandar esse Y aqui, ó, e ela vai mandar o X bom, tá bom? E aí ele não vai ficar doente. Vai ter uma menina, ele vai mandar um X aqui, ó, e ela vai mandar um X, tá bom? Ela vai ficar boa, ela vai nascer normal. Nesse caso aqui, ele vai mandar um X nessa menina e ela vai mandar o X com alguma coisa, né? Vai mandar o X ruim para essa menina, sendo que essa menina ela vai ser portadora. No caso de um homem, ele vai mandar o Y e ela vai acabar mandando o X ruim, né? Nesse caso, esse X aqui, ó, né? Esse X azul. E aí, quando mandar para esse menino, ele vai ser afetado, porque no caso de uma herança ligada ao X, o homem só tem um X, então no momento que ele vier com um X ruim, ele já vai ser afetado. Enquanto que a mulher, para ser afetada, ela precisa de dois, tá bom? Nesse caso. Por exemplo, o daltonismo é uma doença ligada ao sexo, ligada ao X. Se você não está vendo nenhuma letrinha dessa aqui,
provavelmente você pode ter um tipo de daltonismo, tá bom? D-A-L-T-O-N-I-S-M-O. Daltonismo. Então tá aí, pessoal. Se você não conseguir ver nenhuma letra dessa, você pode ser daltônico. Existem tipos de daltonismo, né? Essa aqui é a visão original. Aqui temos um balão com várias cores bem vibrantes. Quando a pessoa tem esse tipo de daltonismo, deuteranopia, né, você vê que o vermelho ele fica meio que alaranjado, tá bom? A diferença entre o verde e o vermelho não dá muito bem, entendeu? Então fica aí um vermelho meio alaranjado, um verde meio amarelado, tá bom? Nessa deuteranopia. Nessa protanopia, a gente tem também aqui, ó, nem alaranjado o vermelho fica, ele fica amarelado, né? Se a gente reparar aqui, ó, o vermelhozinho aqui fica mais alaranjado, enquanto que aqui fica amarelado e o verde também fica amarelado, tá bom? Por isso que aqui, né, nessa protanopia, né, o verde e o vermelho, eles ficam uma cor meio amarela, tá bom? Nessa tritanopia, já acontece, né, um vermelho mais intenso, tá bom? Ele fica meio quase um lilás, um roxo, tá bom? O verde, ele fica um verde meio azulado, tá bom? Meio ciano. Então, se você olhar aqui o verde, né, esse verde aqui fica mais ciano, o vermelho fica bem roxo, né? Então, ficam mais vibrantes as cores, mas você não tá vendo aqui nem amarelo, tá bom? Nem laranja. Então, nessa diferença da tritanopia, o amarelo e o laranja meio que não existe, né, nessa tritanopia. Aqui você ainda consegue ver um alaranjado, aqui você vê um amarelo mais intenso, entre a cor verde e vermelho fica um amarelo, e nessa tritanopia já é o contrário, né? Um vermelho meio intenso, um verde também mais intenso, parecendo mais um ciano, tá bom? E aí você não tem o amarelo. Então, para a pessoa ser daltônica, no caso de uma mulher, no caso aqui ela tem 2 cromossomos X, né? Ela vir desão, ela vai ser normal. Esse aqui é o fenótipo, é a característica. Esse aqui é o genótipo, são os genes dessa mulher ligados aos cromossomos sexuais. No caso, se ela for Dzão aqui, ó, ela tem um gene Dzão em um X, e ela tem um Dzinho, esse Dzinho aqui, ele é um gene defeituoso, tá bom? Ela vai ser normal, porém, normal portadora de algum gene defeituoso. No caso da mulher, para ela ser daltônica, ela precisa de 2 genes defeituosos em cada cromossomo sexual, tá bom? Dzinho, esse aqui ela já vai ser daltônica. Ela precisa de 2 para poder ser daltônica. Já o homem, ele só precisa de 1. Então, para ele ser normal, ele vai ter aqui, ó, o Dzão é normal, tá bom? Ele está ligado ao cromossomo sexual X. Mas se ele tiver o Dzinho, esse gene defeituoso, em um só cromossomo sexual, ele só basta ter 1 para ser daltônico. Então, é mais fácil o homem ser daltônico do que a mulher. Beleza? Essa na herança ligada ao sexo. Na hemofilia, ela apresenta a mesma coisa do daltonismo, tá bom? É o mesmo princípio. A hemofilia é uma dificuldade da coagulação sanguínea. A pessoa não cria essa casquinha aqui, ó, essa fibrina, tá bom? Existe uma proteína chamada fibrina, e aí ela não consegue criar para poder fazer esse tampão aqui, tá bom? São 2 tipos de hemofilia. A pessoa tem um nível reduzido do fator 8. Quando você cria essa casquinha, essa pereba, acaba criando uma cascata de coagulação. Várias reações químicas vão acontecendo. E em uma dessas reações, a pessoa não tendo o fator 8, né, essa reação não vai acontecer adequadamente, ou não acontece. Já uma pessoa que tem um tipo B mais grave, ela tem a ausência do fator 9, tá bom? E aí a pessoa vai ter dificuldades nessa coagulação sanguínea. Ela pode sangrar até morrer com procedimentos como arrancar um dente, né? Pequenos cortes podem gerar grandes hemorragias. A pessoa que tem aqui, ó, hemofilia, no caso do homem, né, ele só tem um X, ele vai ter Hzão, ele vai ser normal.
mas para o homem só basta ter um gene defeituoso, Hzinho, para ser hemofílico. Já a mulher, olha só, a mulher tem Hzão, vai ser normal, Hzinho, ela vai ser normal portadora, e se ela vier com Hzinho nos dois cromossomos, aí sim ela vai ser hemofílica. Existe uma família, né, a família dos Romanovs, os últimos czares da Rússia, lá no finalzinho do século XX, aliás, desculpa, no início do século XX, onde teve aí a Revolução Russa, que mandaram fuzilar os Romanovs. E aí, pessoal, a gente tem aqui a história da criança, o Alexei, tá bom? Ele aqui era o Romanov, que ele tinha hemofilia, que foi herdada da mãe. A mãe, ela era normal portadora. Quando ela mandou o X defeituoso para o menino, o Alexei, ele nasceu com hemofilia, dando um problema aí na coagulação sanguínea, tá bom? Então a família Romanov, dos últimos czares que foram brutalmente assassinada por Lenin, né, na Revolução Russa. Tá aí a história da hemofilia dentro dessa família. Já numa herança restrita ao sexo, é só um determinado sexo que vai ter uma condição ou uma doença. No caso do homem, existe aqui chamado herança holândrica, né, que ele está ligado ao cromossomo X, ao cromossomo Y. Como a mulher não tem cromossomo Y, a mulher nunca vai ter essa condição. Já o homem vai ter, porque ele tem esse aqui, ó, ele pode vir com um gene dentro desse Y, que faz aqui uma certa condição chamada hipertricose auricular. Professor, o que é isso? Meu filho, tufo na orelha, né? Nasce um monte de cabelo na orelha, como se você tivesse um monte de tranças, pudesse fazer até umas tranças na orelha, né? Como o caso aqui desses cidadãos aqui. Beleza, pessoal? Aqui, ó, o senhorzinho cheio de tufo na orelha. Então, só o homem pode ter isso se ele herdar, né, um gene que vem com essa condição, ele vai acabar tendo, e todos os filhos homens que ele tiver também vai ter essa condição, porque ele só vai mandar no espermatozoide esse cromossomo aqui que vai dar essa condição. Então é chamado de herança restrita ao sexo. No caso de herança influenciada pelo sexo, não necessariamente está ligado aos cromossomos sexuais, mas aí vai determinar que em alguns sexos pode dar maior interferência em uma determinada condição. Por exemplo, uma pessoa que é calva, tá bom? Homem tem mais chance de ser calvo do que mulher, mas existe mulher calva. No caso aqui, ó, é uma relação aqui com cromossomos autossômicos que não são sexuais, porém existe essa influência nos cromossomos sexuais. Quando eu tenho aqui a herança influenciada pelo sexo, no caso da pessoa calva ou não calva, no caso aqui, ó, quando eu tenho Czinho, o homem não é calvo, nem a mulher é calva, tá bom? Esse aqui é o fenótipo, esse aqui é o genótipo. Quando eu tenho Czinho, a pessoa é heterozigótica, o homem só basta ter um Czão para ser calvo, enquanto a mulher não é calva. Mas nesse caso de Czão, ambos serão calvos, ou seja, o homem vai ser calvo tanto no heterozigótico como no homozigoto dominante, enquanto a mulher só vai ser calva se ela herdar os dois genes. Beleza, pessoal? Ou os dois alelos. Tem que ser dois alelos dominantes para ela ser calva. Ou seja, é mais influenciado pelo sexo Y do que o X, tá bom? É muito mais difícil a mulher ser calva do que o homem. Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.